Escola do Legislativo. Boa tarde a todos. Em nome da Câmara de Vereadores, do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, dou boas-vindas a todos. Hoje quero agradecer em especial ao professor Luiz Felipe, diretor de extensão do campus da UDESC de Balneário Camboriú, ao professor Danilo Melo, chefe de departamento do curso de Administração Pública, e ao Vamor Dalago, que é do RH da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Nós vamos iniciar mais um evento da Escola do Legislativo, o 38º deste ano. Nós esperamos que seja do agrado de todos vocês, e lembrando que a gente está aberto a sugestões para o ano de 2023, aquilo que vocês acharem mais necessário, mais prudente, para que a gente possa trazer para o ano que vem. Vamos falar especificamente sobre recursos humanos, gestão de pessoas, na tarde de hoje. E para fazer esse bate-papo com a gente, trouxe aqui uma colinha, que o currículo é bastante grande. O professor Murilo Lemos de Lemos é administrador público e mestre em gestão e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, além de especialista em administração de recursos humanos pela FAAP. Foi assessor na Secretaria Municipal de Recursos Humanos de Campinas, foi assessor no governo do estado de São Paulo, foi docente em diversas instituições como a FANDAP, a Anhanguera, Escola Paulista de Direito, SENAC, FAAP, CLP, entre outras, além de consultor junto à Fundação Getúlio Vargas de projetos. É um dos organizadores e autores do livro Gestão Municipal no Brasil, editado pela Oficina Municipal e Fundação Conrad, e também conselheiro no Conselho Regional de Administração de São Paulo. Desde maio de 2022, é consultor especialista em gestão de lideranças públicas no Instituto Gesto, ligado à Fundação Lehman, e também atua como docente no curso de especialização em Administração Pública e Gestão Governamental da USP de São Paulo. Então, gostaria já de imediato passar a palavra para o Murilo Lemos de Lemos, que a partir de agora comanda aqui os trabalhos na tarde de hoje. Bom, boa tarde. Prazer, uma alegria, uma grande satisfação poder estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito quem pôde comparecer. Agradeço, acima de tudo, o convite da UDESC, na pessoa do professor Luiz Felipe. Prazer, uma honra estar aqui na Câmara Municipal e podendo bater esse papo, né, com vocês. Acho que é muito mais uma conversa, né, do que realmente uma aula, uma palestra. Trouxe alguns elementos aqui para a gente poder embasar a nossa conversa, mas imagino que a maioria aqui, se não todos os presentes, já tem experiência, né, de trabalho em governo, então vai ser mais uma troca mesmo, um pouco da gente refletir sobre a nossa realidade e os desafios que a gente tem, especialmente nessa área, que é uma área tão importante, que é a gestão de pessoas. Tá? E que é uma área que, infelizmente, nos governos, muitas vezes ela é deixada em segundo plano, né? Ela não é tão valorizada e tão estudada e tão pesquisada quanto deveria, né? Então, acho que é um tema muito importante quando a gente pensa, especialmente na qualidade das políticas públicas. A gente vê muitos questionamentos, muitas reclamações das pessoas sobre a qualidade das políticas públicas. Se a gente não investe na formação, no desenvolvimento, na qualidade das pessoas que entregam essas políticas públicas, a gente nunca vai conseguir ter políticas de qualidade, né? Então, acho que essa é a primeira reflexão para a gente pensar na importância, né, dessa área para a gestão pública como um todo. Bom, foi apresentado em meu currículo, a minha experiência primordial aí na área de gestão de pessoas. Já atuei bastante no governo estadual, né, governo do estado de São Paulo, passei por vários órgãos e passei também por prefeituras lá no estado de São Paulo, notadamente a Prefeitura de Campinas, Prefeitura de São Paulo e Prefeitura de Guarulhos, né, mas sempre trabalhando nessa área, que é a área de gestão de pessoas.
E hoje estou trabalhando na área de consultoria, prestando esses serviços em gestão de pessoas para as organizações públicas, né, principalmente governos estaduais e governos municipais. Tá? Para a gente começar a conversa, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco nesse papel histórico da área de gestão de pessoas, não só nas organizações públicas, mas nas privadas também. Para a gente pensar um pouco como isso evoluiu ou não evoluiu, né, no ritmo que deveria andar. Está funcionando? Deu. Só para ver, para a gente parar um pouco para pensar no ritmo de mudanças que tem acontecido na nossa sociedade e que reflete diretamente nos nossos relacionamentos e também no nosso trabalho, né, no nosso ambiente organizacional. Eu me formei na faculdade, na Fundação Getúlio Vargas, na graduação de Administração Pública, já há 22 anos. E eu me lembro muito bem que quando eu comecei o curso, eu levei o famoso trote, eu tive que pedir dinheiro em pedágio, né, parar os carros lá no sinal, pedir dinheiro, aquela coisa toda. E o pessoal me dava assim, poucos me davam dinheiro. A maioria me dava na época o bilhete de ônibus, que era em papel. Eu ganhava sachêzinho de ketchup e mostarda do McDonald's, né? E ganhava ficha telefônica. Isso não faz tanto tempo. Primeira reflexão que eu quero que vocês pensem. Até pouquíssimo tempo, orelhão a gente tinha em toda esquina, né? Cadê o orelhão hoje? Muito rápido, né? Sumiu, desapareceu, né? Outra questão, telefone fixo. Quem tem telefone fixo em casa ainda? Quase ninguém, né? O telefone fixo é no trabalho, né? A gente não tem mais telefone fixo em casa. E o telefone fixo custava o equivalente a um carro, um apartamento, o valor. Você declarava no imposto de renda, né? Porque era concorridíssimo, não era todo mundo que podia ter. E isso pouquíssimo tempo atrás, né? Eu tenho um sobrinho que hoje ele está com 25 anos, mas já faz uns 10 anos isso, eu acho. Ele estava comigo, a gente estava conversando, e aí eu peguei um pedaço de papel que estava lá perto da gente, e eu anotei o número de telefone, entreguei na mão dele e falei, ó, disca lá e fala com a fulana. Ele ficou olhando para mim sem entender o que eu falei, como se eu estivesse falando grego. Eu falei, o que você não entendeu? Ele, não, o que é discar? Eu falei, opa, né? Aí são duas coisas que é problemática, né? A gente percebe que a gente está velho, mas ao mesmo tempo a gente percebe como o tempo está passando rápido, né? Como as mudanças estão acontecendo rápido. Ele nunca tinha visto um telefone de disco. Ele não sabia o que era discar. Então eu fiz questão de pegar essa imagem no oráculo Google para mostrar para ele o que era o telefone que a gente tinha em casa quando eu cresci. Exatamente esse modelo dessa cor, né? Que você põe o dedo e disca. Tem até um vídeo, quem quiser procurar no YouTube, é muito engraçado, muito interessante, que mostra para assim, adolescentes que nunca viram esse telefone na vida, você coloca na frente dele e fala, ó, isso, o que é isso? Faz isso funcionar. E eles quebram a cabeça, não conseguem entender nem que é um telefone, eles não sabem o que é. Demora para eles entenderem o que é, né? Então é muito interessante, coisas que para a gente eram óbvias, intuitivas, para eles não são. E vice-versa, coisas novas que para eles são muito intuitivas e para a gente não é, né? Deveria ser, mas não é. Então vem toda essa discussão da empatia também, né? De como a gente se coloca no lugar do outro, entender os problemas, a dificuldade de adaptação. Por quê? Porque os ciclos de mudança tecnológica eles estão acontecendo de forma muito rápida e muito intensa. Mas isso reflete nas nossas relações organizacionais também. E, portanto, reflete em gestão de pessoas. Tá? Reflete também em como a gente se relaciona com a nossa equipe, com o nosso time, com os nossos funcionários, no caso da universidade, com os nossos alunos, né? Como que a gente faz essa relação? A gente tem que estar 100% atualizado o tempo todo? Não, isso é impossível. As mudanças são muito rápidas. Mas a gente tem que tentar, pelo menos, para estar minimamente atualizados. A gente não pode partir para o negacionismo, de falar, eu não vou entender mais nada, que isso aqui não dá para acompanhar, é muito difícil. Nem o contrário de querer estar o tempo todo entendendo tudo, é impossível. Você vai se frustrar do mesmo jeito, né? Então, para a gente refletir um pouco nisso, né, dessa questão do ritmo das mudanças, e também um olhar crítico, que tem mudanças que vêm para o bem, tem mudanças que vêm para o mal. Então, a gente tem que ter um filtro também, crítico, né, de como a gente vai lidar com essas mudanças. Um outro exemplo tradicional é o computador desktop, o computador que a gente tem, o tradicional PCzão lá, né? Até pouco tempo ele era a regra, hoje ele é a exceção. A maioria dos órgãos públicos hoje, sejam grandes, médios, pequenos,
vai ter computadores notebook, ou você vai trabalhar pelo próprio celular e você vai usar pouco computador. Quem foi para teletrabalho durante a pandemia e durante a Covid vai saber do que eu estou falando. Muita gente que nem computador tinha em casa e trabalhou do celular, né, e conseguiu fazer muita coisa pelo celular. O WhatsApp foi o rei aí, né, que explodiu, né, para as questões de trabalho. E a gente conseguia, incrivelmente, fazer muita coisa pelo celular, né, sem depender do computador. Falando em celular, né, também mudou muito rápido, avançou muito rápido o celular. O primeiro celular que eu tive, que eu me lembro, foi no meu primeiro ano de faculdade, 1996. Foi o primeiro celular que eu tive. Até então eu usava uma caixinha na cintura que chamava pager, o bip, né, e usava muita mensagem de texto, né, SMS, muita mensagem de texto, que o WhatsApp veio e atropelou, né. Tudo isso é muito rápido, gente. Todos esses movimentos todos aconteceram de forma muito rápida. Se a gente parar para pensar, a gente nem reparou, né, de como isso aconteceu rápido. Você tem, por exemplo, o primeiro modelo de celular, aquele lá em cima, que foi desenvolvido em Portugal, né, o primeiro celular inteligente, né, que ele integrava a câmera com o celular. Né? Uma iniciativa interessante. Né? Você gostou do modelo? Interessante. Aí a gente tem o StarTAC, né, com uma tela de alta resolução vermelha, né, que dobrava, que era desejo de consumo de muita gente, tinha essa antena que quebrava o tempo todo, custava super caro para consertar, enfim. Né? E você tinha o clássico celular da cobrinha, né, o Nokia, que não quebrava de jeito nenhum. Né? Tanto que era a briga dos filhos também. Né? Os filhos queriam trocar o telefone, o pai falava, eu só troco quando esse aí quebrar. E você tentava quebrar de tudo quanto é jeito, ele não quebrava. Né? Ele caía no chão, o chão quebrava, ele ficava inteiro. Não tinha jeito. Né? Hoje você espirrou, caiu dessa altura o celular, pum, quebrou. Né? Então, para a gente refletir também sobre essa questão do consumo, enfim. Né? Então, para a gente ver, tem um historiador famoso, o Eric Hobsbawm, ele escreveu um livro clássico aí que é o Era dos Extremos. E ele fala isso, né? Isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Nessa época já ele vai falar, a nossa sociedade mudou mais em termos tecnológicos, de cultura, de relacionamento, mudou mais nos últimos 50 anos do que nos últimos 500. Né? Porque realmente o ritmo das mudanças se intensificou muito. Pela primeira vez a gente tem uma geração que tecnologicamente, uma geração nova, que tecnologicamente sabe mais do que a geração atual. Né? A história que a gente ouvia no passado era aquela coisa do pai ensinando o filho a usar a máquina de escrever, o pai ensinando o filho a usar um videocassete, a não sei o que. Hoje é o contrário. Né? As crianças estão ensinando os pais a como utilizar as novas tecnologias. Então você tem uma ruptura aí muito grande, porque os ciclos de aprendizado estão se reduzindo muito. E isso tem reflexos no estudo, no trabalho, no ambiente de trabalho, no local de trabalho. Pela primeira vez a geração nova tem muita coisa para ensinar para a geração mais velha, e não o contrário. Né? A gente tem que ter humildade para reconhecer isso, né? E saber também lidar com isso. Né? Então, isso tem um impacto muito forte no mercado de trabalho. Uma outra questão que é importante, quando a gente fala de conhecimento, né, o celular, hoje ele é praticamente um anexo, né, do nosso corpo. A gente não fica sem ele. Não sei se vocês separaram um pouco antes de começar a palestra, eu me lembrei que meu celular estava com pouca bateria e eu corri aqui no canto para deixar ele carregando durante a palestra, porque eu sabia que eu ia precisar usá-lo depois. Né? Então você não fica sem. Né? Se você esquece o celular em casa, você dá meia volta. Você volta e fala, não posso ficar sem ele. Né? Isso é o que a gente chama, medicina, biotecnologia, a gente vai chamar isso de a gente tem, quando a gente, por exemplo, você perdeu a mão, teve um problema, tua mão foi amputada. Você vai substituir por uma mão mecânica. A gente tem a prótese, que é um aparelho mecânico que vai substituir aquele aparelho orgânico. Né? Agora, o celular ele já está indo além da prótese, ele é uma órtese. Né? A órtese é um plugin, é um adicional. Né? É uma coisa além que eu coloco no meu corpo. Eu não perco nada para substituir, eu só acrescento, eu adiciono. Né? Então, o celular é uma órtese. E hoje ele está no bolso, está na mão, está onde estiver, e aí, de repente, você tem uma dúvida sobre alguma coisa, na hora você tira o celular do bolso, vai procurar no Google, vai procurar algum arquivo que você tem, aquela informação. Isso é um desafio para os professores. Né? O tempo todo, você tem a pessoa na plateia que está vendo o que você está falando e está verificando se é verdade ou não. Né? Legal, não tem nenhum problema quanto a isso, mas tem gente que se incomoda de ser questionada, de ser verificado o tempo todo. Né? E aí você tem isso na mão o tempo todo para tirar dúvidas e tudo mais, isso é natural. Né? Vai chegar num ponto, e isso já tem estudos avançados nesse sentido, inclusive recentemente o tal do Elon Musk, aí, famoso,
já divulgou que ele está com estudos avançados de um microchip de implantação subcutânea, para implantar o chip debaixo da pele, né? Para com esse chip você já conseguir, onde você quiser, em qualquer lugar, você acessa o Wi-Fi. Você tem acesso a dados celulares, de internet, e você projeta isso com óculos, alguma coisa, para você enxergar e você ir navegando só com pensamento, né? Vai chegar um ponto que esse implante vai ser neural, vai ser um implante direto no cérebro, para ficar mais rápido, não ter delay. Já vai direto no cérebro, né? Então, tudo isso, a gente está formando ciborgue. A gente está formando seres humanos atualizados, com turbo, né, com novas capacidades. Aí vem toda a discussão sobre social, sobre a questão de desigualdade. Pô, o cara que pode pagar vai ter isso, e o cara que não pode pagar? Não vai ter, né? Igual hoje o cara pode pagar convênio particular, vai ter assistência médica de qualidade, o outro não. Vai ter uma assistência mais básica. E por aí vai, né? Tem um filme sobre isso, com a participação do Wagner Moura, que é o Elysium, né? Um filme famoso, que mostra bem isso, a divisão de sociedade em duas castas, bem claras. Aqueles que têm acesso, aqueles que não têm acesso. Tanto que eles vão viver até em planetas diferentes. O pessoal que não tem dinheiro continua na Terra, poluída, destruída, arrasada. Quem tem dinheiro vai viver numa colônia na Lua, super atualizada, super de elite e tudo mais, né? Então, cada vez mais existe essa tendência, né? Mas estou falando dessa questão de tecnologia porque isso tem tudo a ver com a questão, por exemplo, da gestão do conhecimento, de como a gente lida com a informação, né? Quando a gente está falando de lidar com pessoas, de relacionamento, a gente está falando também dessa questão de gestão do conhecimento, né? Como a gente vai acessar o conhecimento, como a gente vai transformar esse conhecimento e lidar com as mudanças, tá? Então, assim como a tecnologia está mudando e a cultura está mudando, as nossas organizações têm que mudar também. Elas têm que se atualizar. Mas isso não está acontecendo na área pública com o ritmo que deveria. A maioria das organizações privadas, pela natureza jurídica, uma série de questões, acaba tendo uma dinâmica melhor e consegue atualizar, consegue acompanhar essas mudanças com uma maior velocidade. No setor público, não. Ele tem mais uma série, pela natureza dele, tem mais uma série de dificuldades para acompanhar. Mas a gente tem que refletir em maneiras de fazer isso funcionar melhor. E uma das áreas que tem que fazer essa mudança, essa virada, é gestão de pessoas. Falando em termos de processo de trabalho, né? Uma linha de montagem clássica, né? De automóveis, né? Super especialização. Cada funcionário responsável por uma área específica. E ele vai se aprimorando e se especializando naquilo. E ele é bom só naquilo. E cada vez melhor naquilo. É o que se espera, né? Isso aqui não existe mais. Primeiro porque a linha de montagem de carro já virou robô. Isso é fato. E mesmo em outros processos de trabalho, essa fragmentação, essa super especialização, também está acabando. Por quê? Porque está reduzindo o número de funcionários. Todos os lugares, seja governo, seja empresa, está reduzindo. Aposenta, não contrata novo, aposenta, entra um sistema no lugar, né? Não está tendo aquela renovação, aquelas novas contratações. Então, cada um tem que fazer um pouco de tudo. É aquela famosa frase lá, eu vou lá, cobro escanteio, cabeceio e corro já para a defesa e você vai ter um... Então, cada vez mais a gente tem que ser generalista. A gente tem que trabalhar em várias frentes. Isso vai de frente com questões legais na administração pública. Toda aquela questão de desvio de função e tudo mais já começa a cair por terra. A gente tem que ter colaboradores generalistas. E o RH tem que ser uma força que vai garantir que esses colaboradores tenham essa formação, essa capacitação, essa capacidade de atuar em várias frentes, né? De ser mais versátil. No fundo é isso. De novo, o conceito da linha de montagem aí vai para o espaço. Eu só trabalho na área de compras, eu só trabalho na área de RH, eu só trabalho na área financeira, eu só trabalho com isso. Acabou, gente. Acabou isso. Isso está condenado à extinção, acabou, né? A pessoa tem que aprender a diversificar e trabalhar em outras áreas onde for necessário. Isso é um fato, isso não tem mais escolha. E, Maurino, mas a pessoa não pode me demitir, né? Não tem avaliação de desempenho bacana no setor público, que funciona. Então, se eu cruzar os dedos e decidir não trabalhar, eu só bato o cartão, fico aqui encostado num canto, sentado o dia inteiro, ninguém vai me demitir. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas uma das questões também que está mudando, que vai continuar mudando e vai avançar, é justamente essa questão da avaliação de desempenho no setor público. Isso vai avançar. Isso já está muito claro, né? Realmente hoje, na maioria dos órgãos públicos, grande maioria, ou você tem aquela avaliação de desempenho pro forma, que todo mundo dá 10 para todo mundo e está tudo ok, e não muda nada, né? Que é injusto com quem trabalha, porque quem trabalha e não trabalha ganha a mesma nota, né? Isso é injusto, né?
Ou você simplesmente não tem uma avaliação. Ela não existe, né? Para a gente poder fazer esse processo funcionar melhor, vai ter que ter uma avaliação de desempenho que funcione. E que dê possibilidade de desligamento para aquelas pessoas que desempenharem mal. Nossa, Murilo, mas está sendo cruel. Não. Se eu avalio a pessoa 2, 3, 4 vezes, ofereço possibilidade dela fazer curso, dela se capacitar, falando, olha, eu não preciso mais de gente no financeiro, mas estou precisando de gente no RH. Você topa fazer um curso aqui, se aprimorar? Eu pago o curso para você, vamos conhecer uma área nova, vamos trabalhar, tal, não sei o quê. Né? É dada a oportunidade, é dada a chance, não sei o quê. Mesmo assim, a pessoa, 2, 3, 4 anos seguidos, não melhora, não resolve, não faz nada, fica encostada, eu tenho que ter um mecanismo que eu possa desligar essa pessoa. De novo, é injusto com quem trabalha. Você ter uma pessoa que trabalha e uma pessoa que não trabalha, as duas uma do lado da outra ganhando a mesma coisa. Né? É injusto. Não, isso não é perseguição, é questão de justiça. Que aí entra também a questão de motivação, de engajamento. Né? Se eu trabalho num lugar onde eu sei que a meritocracia funciona, onde quem trabalha é reconhecido e quem não trabalha, de alguma maneira, é punido ou é buscado o desenvolvimento dessa pessoa, minha motivação é outra. Tá? Isso também tem uma influência muito grande. Por favor. Fala teu nome, por favor. Meu nome é Tamine, eu trabalho aqui na Câmara. Eu não sei porquê, pode ser uma sensação pessoal minha, não sei se os colegas concordam, se trabalham na área pública, mas dentro do serviço público o que eu mais vejo é o servidor que trabalha ser punido por trabalhar demais. No sentido de que a proatividade dentro do serviço público é visto como algo muito ruim. Concordo, porque quando você trabalha muito e você tem a pessoa do lado que não trabalha, fica evidente, fica claro que você está trabalhando e o outro não está, que você trabalha por 2 e o outro não está trabalhando. Né? Você torna evidente a incompetência do outro, você faz sombra. Né? Então, realmente, isso é um grande desafio. E aí entra a questão também da cultura e da gestão com as lideranças, para as lideranças também trabalharem nesse sentido e começarem a valorizar quem realmente trabalha. Isso não é da noite para o dia, é um processo de mudança cultural. A gente tem uma cultura na administração pública de leniência. É uma cultura, como eu falei, de pacto da mediocridade, onde você finge que você finge que trabalha, eu finjo que acredito e está tudo certo, né? E a gente não tem essa meritocracia funcionando para valer. Né? Então é um desafio mudar essa cultura, né? Quebrar essa mudança, é um desafio bem grande, tá? Mas é possível. Eu estou falando aqui para vocês isso porque da minha experiência eu já vi isso, em 20 anos aí de experiência eu já vi lugares e cenários onde isso mudou, isso aconteceu, isso melhorou, mas exige um grande esforço, não é da noite para o dia, né? Mas é possível, tá? Dá para fazer. Gente, quem mais quiser fazer perguntas como ela, por favor, tá? Fiquem à vontade de interromper, o microfone vai ficar aqui com ela. Vamos lá. Então, falando um pouco dessa questão das mudanças, o que fica assim de resumo dessa primeira parte? E eu vou adiantar aqui por causa do horário, mas o que fica assim de mais evidente? A gente tem grandes mudanças acontecendo, tá, na sociedade. E essas mudanças são na sociedade, nas organizações, nas pessoas. É uma revolução tecnológica, toda a questão da gestão do conhecimento, uma maior participação das pessoas, né, na gestão, e uma necessidade fundamental de respeito à diversidade e às realidades diferentes, sejam sociais, culturais e políticas. Tá? Então, existem novas exigências. Questão de redução de custos e aumento de qualidade, o famoso fazer mais e melhor com menos. Inovação, sempre. Em time que está ganhando não se mexe. Mentira. Mentira, porque o cenário muda a cada 5 minutos, que nem eu mostrei para vocês agora. Então, o que está funcionando hoje, se eu não mexer, daqui uma semana já vai estar errado. Eu tenho que estar sempre mudando. Mudar é a regra. Mudar é a certeza. A questão justamente que anda junto com isso, a questão da agilidade, da flexibilidade. A questão como eu já falei, de qualidade, custos, trabalho em rede, trabalho em equipe, ninguém vai conseguir fazer essas mudanças, esses ajustes sozinho. É preciso trabalhar em rede. E quando eu falo rede, eu não estou falando só da equipe onde você trabalha exatamente, mas está conversando com seus pares de outras áreas também. Um exemplo clássico, eu sou lá diretor de RH na minha prefeitura, sou diretor da Secretaria de Saúde. Tá? Eu vou conversar, tirar dúvidas, às vezes, com o pessoal da Secretaria da Educação, lá do RH deles. Porque apesar de ser áreas de atuação diferentes, os desafios são muito parecidos. Então vamos trocar. Eu que sou o pregoeiro aqui da UDESC de Camboriú, vou conversar com o pregoeiro lá de Floripa.
lá da ESAG, vou bater um papo, falar que os desafios são parecidos, vamos trocar ideia, vamos conversar, fazer um fórum regional dos pregoeiros, fazer um fórum regional dos diretores de RH, né? Trocar experiência com os pares, isso é muito vantajoso, isso vale muito, é articulação em rede, né? Quebrar um pouco essa ideia da hierarquia, do organograma, que a gente está viciado nisso. Só falo com o meu chefe, só falo com o meu chefe, não falo com o do lado. Não, está errado isso, está errado, a gente tem que trabalhar em rede, tem que trabalhar em articulação constante, tá? Nenhum problema, copia o chefe, põe em cópia, pronto, o que seja, mas vamos parar com esse pensamento burocrático, engessado, né? De tudo tem que ter autorização, tem que ter documentação, tem que ter não sei o quê. Não, a gente está falando de troca, qual o mal que pode fazer? É para aprender junto, é para crescer, né? E exatamente essa questão do aprendizado constante. Tá? Aí você tem pressão dos cidadãos, cada vez mais, como eu falei, cobrando melhores políticas públicas, com toda a razão. A difusão de novas tecnologias, com a aceleração desses ciclos de mudança que eu falei, dos ciclos de tempo. Aumento de expectativas e do poder de pressão e de cobrança dos cidadãos. Maior complexidade das arquiteturas organizacionais, esse exemplo que eu dei das redes. Busca de maior espaço para desenvolvimento profissional e pessoal por parte dos colaboradores. Valorização da qualidade de vida. Pressão por exercício da cidadania organizacional, ou seja, fazer mais parte da tomada das decisões, né? Ser envolvido na tomada de decisões. E justiça. No fundo é isso, a gente está falando de justiça. Tratamento respeitoso e justo. Tá? Aí entra essa questão fundamental, que eu já falei um pouco, da gestão do conhecimento. Tá? Gestão do conhecimento, o conceito mais bacana que eu conheço, tem vários, mas esse aqui é um conceito que eu gosto. Onde você fala que é um processo integrado de transformação do conhecimento individual em recurso disponível para toda organizacional, para toda a organização. Então você vai ter um processo todo de captação, armazenamento e disseminação do conhecimento. Tá? Vou dar um exemplo. Você tem um grupo de funcionários que está prestes a se aposentar. Tá? E você tem aquele grupo que acabou de ingressar, passou no concurso, tomaram posse, estão começando e tal. Uma maneira de você valorizar, reconhecer o trabalho de quem ficou 20, 30 anos trabalhando, é você organizar um seminário onde essas pessoas contem as suas experiências, compartilhem seus conhecimentos, especialmente com os mais novos que estão chegando. Eles vão ganhar muito com isso. E você valoriza, você dá o reconhecimento para o pessoal que está saindo e já dá aprendizado prático para quem está chegando. Né? É claro que você tem que separar o joio do trigo, tem que filtrar o que vai ser ensinado. Né? Porque nem sempre a pessoa vai ter experiências positivas para passar. Tudo bem que a gente pode aprender com os erros também. É bacana entender iniciativas que não deram certo. É bacana. Mas a gente tem que filtrar também, ver o que vai ser falado, como vai ser falado. O RH tem um papel fundamental nisso. Filtra já o que vai ser passado. E isso é passado para os novos que estão chegando. Para quê? Para eles não aprenderem, para eles não começarem reinventando a roda. Começar perdido do zero. Chega, está aqui seu computador, bem-vindo, senta aí e começa a trabalhar. E às vezes nem computador tem, né? Tem que esperar o computador chegar, né? Porque a TI ainda vai montar o computador. O cara fica 2 semanas lá sem fazer nada, olhando para o teto. E lendo o documento amarelado velho, né? Aquele papel impresso velho lá, né? Que nem vale mais, né? Para ter alguma coisa para fazer. Né? Então, gestão do conhecimento é fundamental. A gente pensar como que a gente valoriza, organiza, sistematiza o conhecimento da organização para que quando as pessoas se aposentarem, não levar embora junto o conhecimento. Né? E a gente poder só ir aumentando e melhorando, aprimorando, e não tendo que começar do zero sempre. Como acontece muitas vezes agora, que está acontecendo em gestão estadual, de mudança de gestão. Né? Tem toda uma cultura, uma discussão sobre transição de governo, e tem notícia lá de Brasília apagando arquivo, apagando o computador, né? Porque não quer que a gestão nova pegue as informações. Né? Poxa vida, né? A gente tem que ser mais maduro, tem que trabalhar melhor essa gestão do conhecimento. Né? Mesma coisa, muda um chefe, ele leva no drive dele, no pendrive dele, ele leva embora todos os arquivos. E aí? Né? Aí vai chegar o chefe novo, ter que começar tudo do zero. Sacanagem. Então, a gente pensando na parte de gestão de pessoas, quando a gente pensa os sistemas de gestão de pessoas, eles têm que trabalhar de uma maneira integrada. E a melhor maneira de integrar essas questões é planejamento estratégico. A gente tendo um planejamento estratégico, a gente consegue pensar, com base nos objetivos estratégicos, quais vão ser os objetivos das áreas. Quais vão ser os objetivos das áreas de conhecimento do RH. Tá? E essas áreas, eu dei alguns exemplos aqui, apesar delas estarem divididas em caixinhas separadas, elas têm que trabalhar de forma integrada uma com a outra. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui, vamos supor,
que a gente tem uma necessidade, a gente quer lá implantar um sistema de avaliação de desempenho. Na nossa prefeitura, no nosso governo, na nossa secretaria. A gente contrata uma consultoria, para fazer um desenho para a gente lá, de um modelo de avaliação de desempenho. A gente faz a avaliação, começa a implantar, vê que funciona, legal, bacana, e vai seguindo. Aí vem a área de capacitação. A área de capacitação chega e a cada 6 meses ou a cada ano dispara aquele e-mail para todos os gestores, com uma planilha anexa, chamada Levantamento de Necessidade de Treinamento, o infame LNT. Né? Preenche aí, o que você quer de curso para a tua equipe? Né? E aí o chefe tem que tirar da cartola dele, da imaginação dele, quais cursos eu quero para a minha equipe. Mesmo sabendo que a maioria não vai ser atendido, mas tem que colocar lá, enviar e tem o prazo de 1 dia para mandar. Né? Pior é isso, né? Tem 1 dia para mandar. Né? Ok. Se eu penso de forma integrada, inteligente esses processos, o que eu vou enxergar? Eu vou ver que a avaliação de desempenho bem feita, ela vai ter toda uma questão de feedback, que eu vou ter que dar para o meu colaborador, mas junto com esse feedback eu vou ter também plano de desenvolvimento individual, o famoso PDI. A avaliação de desempenho, ela já me dá como resultado, ela tem que me dar como resultado, quais são os tipos de iniciativa que eu vou fazer para melhorar as competências desse colaborador. Pode ser curso, pode ser mentoria, pode ser uma série de iniciativas. Filme que ele vai ler, um livro que ele vai ler, uma aula que ele vai assistir numa universidade, enfim. Vai ter lá iniciativas que ele vai fazer para se desenvolver. Está pronto. Já sabe, a área de capacitação já sabe, com base nisso, o que ela vai ter que fazer. Já é o resultado da avaliação de desempenho. Agora, muita gente não aproveita isso, só faz a avaliação para ter a nota e acabou. Não dá feedback, não constrói um plano de desenvolvimento junto. Olha a riqueza que você perdeu. E aí vai preencher a planilha lá do LNT. Se você pensa de maneira integrada, uma coisa já está levando a outra, já está alinhada com a outra. Só para dar um exemplo. Plano de cargos, né? Pensar um plano de cargos esteja alinhado com capacitação. Cursos, desenvolvimento que a pessoa faz e que pode valer pontos para a pessoa evoluir na carreira, por exemplo. Então é isso que eu estou falando quando eu digo de pensar essas áreas de maneira integrada. Aí vem essa questão fundamental, que é a gestão por competências. Só levanta a mão aqui para mim, quem está familiarizado com o conceito de gestão por competências? Já ouviu falar ou já leu a respeito? Mais ou menos metade, um pouco mais da metade. Muito bom. Situar vocês, então. Gestão por competências é hoje o modelo predominante que a gente tem nas organizações de ponta para trabalhar com gestão de pessoas. Mas qual que é a diferença da gestão por competência da gestão tradicional? Acho que eu vou explicar para vocês dando um exemplo simples, que é o concurso público. Quando eu organizo um edital de concurso público, na maioria das vezes, quando você vê o edital, você vai ter o quê? Você vai ter lá o nome da organização, o nome do cargo, a descrição com as atribuições do cargo, o salário que a pessoa vai ganhar, benefícios que ela vai ganhar, data da prova, data do resultado, data do recurso, do recurso do recurso, do recurso do recurso do contra-recurso, né? Até sair a homologação e a convocação. Né? Ok. Né? É basicamente isso que a gente costuma ter, não é? Num edital de concurso, é basicamente isso. Quando a gente fala de gestão por competências, eu estou indo um passo atrás. Concurso público, ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar conhecimentos teóricos. Tá? Aquilo que a gente acredita que a pessoa precisa saber para executar bem aquelas atribuições que estão descritas lá. Ok? Exemplo clássico, o pregoeiro que eu citei. Até pouco tempo atrás ele tinha que saber a 8666, que não por acaso tem esse nome. Né? Me digam alguém, estava falando com um professor, né? Me digam alguém que consegue comprar um café de qualidade com 8666 e eu te mostro um bom pregoeiro. Né? Porque é praticamente impossível. Né? Típico café de licitação é lixo, porque você não consegue priorizar qualidade e preço, acaba indo para preço. Né? E aí você acaba comprando um café de baixa qualidade que você tem que usar o dobro de pó, e aí a economia vai para o vinagre. Igual a caneta que nunca acaba, sempre para no meio. A Bic genérica. Né? Sempre acaba no meio. Por quê? Preço. Né? Esperamos que agora com a lei nova, 14, alguma coisa aí, funcione. Apesar de que ela já começou mal, essa lei, porque ela vai começar a valer a partir de 1º de abril. Né? Que ironia. Né? Tinha que ser no Brasil. 1º de abril começa a valer a nova lei de licitação. Enfim, né? Nada é por acaso. Né? Enfim. Então a gente vai pedir, por exemplo, num concurso para pregoeiro, para área de compras, hoje a gente vai pedir que a pessoa conheça a 14.000, que é a lei nova, não mais a 8666, que durou décadas aí. Tá? Então já mudou todo o paradigma, já virou tudo.
A pessoa que achava que dominava vai ter que começar a estudar de novo, vai ter que se adaptar, vai ter que entender a legislação nova. Tá? A pessoa que está acostumada, não, sempre trabalhou assim, agora vai ter que mudar. Né? A gente vai pedir isso no concurso. Tá bom, então vamos pedir essa lei nova. Tá. Só que não adianta eu só pedir no concurso a parte teórica, a parte da decoreba da lei. Não adianta o cara saber a decoreba da lei de trás para frente. Aliás, ele nem precisa saber, porque vamos voltar lá no celular, isso está no bolso dele. Está no Google. A lei está lá o tempo todo, a hora que ele quiser. Não tem que fazer que nem nós fazíamos na infância, de fazer o trabalho na casa do vizinho, porque ele tem a Barça, e a gente não tem. Ou ter que ir até a biblioteca municipal. Né? Não, está todo mundo com esse acesso a esse conhecimento. A dificuldade hoje é o contrário. É eu separar o joio do trigo, ver o que é lixo do que é verdade. O que é fake news do que é verdade, porque tem informação até demais disponível. Né? Então, o problema não é a dificuldade de acesso à informação, é saber filtrar. Né? Então, eu não preciso decorar, seja 8666, seja 14, até porque elas vão mudar, vão continuar mudando cada vez mais. Né? Eu tenho que saber o que eu faço com isso. Aí que entram as competências. As competências estão justamente ligadas às características que a pessoa precisa ter para desempenhar bem um trabalho. Quando a gente fala dos conhecimentos, a gente está falando da parte teórica. Tá? Compreensão de conhecimentos e técnicos, que é isso que é pedido em concurso, na maioria dos concursos. Quando a gente fala o que eu vou fazer com essa lei, o que eu preciso fazer com essa lei, sabendo isso, aí eu já vou para a segunda dimensão, que é a habilidade, que é a capacidade de realizar, é o saber fazer. Tá, o conhecimento tem aqui, ou eu sei de cor, ou eu olho no Google, eu sei descobrir, eu sei buscar a informação. Lembra da gestão do conhecimento? Eu sei buscar a informação, eu sei onde encontrar. Agora, eu encontrando, eu tenho que interpretar, saber analisar, saber ler, saber entender, que é uma dificuldade da educação no Brasil. Os testes PISA, tudo isso aí mostra a dificuldade de uma regra de 3, de uma interpretação de um texto básico. Ainda mais interpretar uma legislação. Né? Então, eu não preciso mais saber de cor, mas eu tenho que saber onde buscar e saber interpretar. Né? E com base nessa interpretação, eu sei transformar essa lei em resultado. Resultado para o meu trabalho. Isso é habilidade. E atitude? Perfil psicológico. A atitude é a questão do perfil psicológico. Exemplo simples aqui, mas que atende a maior parte dos casos. Eu vou contratar alguém, por exemplo, para trabalhar na parte de cálculo de folha de pagamento. Na maioria dos casos, a pessoa que vai fazer isso, ela tem que ter um grau de atenção, de foco muito grande. Ela não pode ser dispersiva, não pode ser muito expansiva, tem que ser uma pessoa mais concentrada, mais focada, né? Que começa o trabalho e não para no meio, porque senão ela vai perder o raciocínio. Né? Você tem que deixar essa pessoa numa salinha lá no canto, livre de telefone, de nada, porque senão não rende. E folha tem prazo. Se você não cumpre o prazo, no dia seguinte o jornal está lá, não pagou em dia, não sei o que tal, já começa a crise. Né? Folha tem que rodar. A parte de departamento de pessoal, a parte administrativa, folha, cadastro, frequência, férias, tem que rodar. O que eu estou falando para vocês não é que eu não acredito nisso, tem que funcionar. Só que a gente tem que ir além desse operacional básico, a gente tem que ir na parte de desenvolvimento, tem que ir além, que é o grande desafio para as organizações públicas. Pensar o RH estratégico, e além da operação. Né? Mas a operação tem que funcionar, ninguém trabalha de graça. Né? O salário tem que cair, tudo tem que estar certinho. Né? Aí eu vou contratar uma pessoa para esse perfil. Né? Vai ser uma pessoa expansiva, aberta, que não aguenta ficar 5 minutos na cadeira, quer levantar, conversar com o outro, fazer contato, fazer interação? Não. Da mesma forma que se eu coloco para atender público alguém com esse perfil, a pessoa depois daqui em 5 minutos está xingando, está jogando uma pedra no cidadão que está vindo lá. Porque a pessoa não tem paciência nenhuma. Por que você não entendeu? Quer que eu desenhe? Né? A pessoa não tem paciência. Né? Então tem que ser uma pessoa mais aberta, expansiva, alegre, que explica 10 vezes a mesma coisa sem reclamar. Porque atender público é isso, seja no governo, seja na área privada, em qualquer lugar. Vai conversar com o atendente da Vivo aí para ver o que eles sofrem. Né? É difícil, telemarketing, tudo isso é um trabalho extenuante, é estressante. A pessoa tem que ter paciência, resiliência, uma série de coisas, de características que a gente chama de competências, na parte de atitudes. Tá? Ah, mas como é que eu meço isso num concurso, Murilo? Você não mede, é muito difícil. Porque é a parte comportamental. E aí você cai em questões subjetivas, que a legislação vai barrar. Ah, é o teste psicológico, é a entrevista, é não sei o quê. É difícil, tá? Mas você consegue para algumas carreiras específicas, que você tem lá na lei de criação de cargo especificando que tem que ter um teste psicológico, por exemplo. Um teste certificado, validado e autorizado pelo Conselho Regional de Psicologia. É possível. Exemplo clássico, condutor de trem, condutor de metrô, de trem,
Tem que ter equilíbrio psicológico, então você pode aplicar um teste psicológico. Outro caso, guarda municipal, polícia militar, vai ter porte de arma, vai ter que ter um teste psicológico, né? E por aí vai. Então é possível. Aí você pensa, analisando tudo isso aqui, que a gente chama de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O concurso público hoje, ele vai valorizar essa parte aqui de conhecimento. Opa, volta. Ele vai valorizar essa parte aqui do conhecimento e não vai valorizar a parte da habilidade e da atitude. Ah, Murilo, mas dá para mudar isso? Dá para mudar isso. Primeiro, não pedir essa decoreba de conhecimento. Tá? Segundo, na prova escrita lá, colocar mais estudo de caso. Colocar, por exemplo, ao invés de colocar qual artigo da lei 14.000 para nananã, você fala, olha, o prefeito construiu 5 escolas, que vão ser entregues daqui 6 meses. Quais as etapas do processo que você, como comprador, tem que fazer para você entregar o mobiliário escolar para equipar essa escola no prazo adequado? Escreve aí. Né? Dá mais trabalho para corrigir? Dá. Mas é o que o cara precisa saber. Se ele já chegar sabendo isso, você já ganha um baita de um tempo. Ele já vai chegar entregando, já vai chegar rendendo. Ah, como ele vai ter acesso a essa informação? Ele vai procurar na internet, está tudo disponível. Se vira, negão. Tem curso online para tudo. Tem cursinho aí, dá com o pau. Ele vai aprender, vai conversar com o primo dele que trabalha no governo, vai se virar. De alguma maneira, ele vai ter esse conhecimento para fazer a prova prática, prova aplicada. Que a gente tem para algumas carreiras já. Você tem um concurso para solista da orquestra sinfônica, um biombo gigante executa a obra do Beethoven aí. Ninguém vai saber quem você é, ninguém vai ver você. Só vai lá executar, o outro próximo, o outro toca a mesma coisa, o outro próximo, toca e recebe a nota. Né? Dá para fazer. Teste prático, estudo de caso, no caso das áreas administrativas, dá para fazer estudo de caso, como eu estou falando para vocês agora. E essa parte psicológica dá para fazer no famoso estágio probatório. Estágio probatório, gente, 3 anos. A pessoa tem que ser um ator muito bom para enganar durante 3 anos, mas tem que ser um ator muito bom. Em 3 anos você sabe se a pessoa entrega, se ela está disposta, se ela está motivada, se ela tem um perfil para aquela função ou não. E aí, antes de completar os 3 anos, se for o caso, você já desliga, porque é o momento que ela ainda não tem estabilidade. E dá chance para outro que tem perfil entrar. Então, é fazer o estágio probatório funcionar para valer, que hoje não funciona. As áreas ficam tanto tempo sem receber novos funcionários, que quando recebe, falam, na falta de tu, vai tu mesmo, não quero nem saber se você tem perfil. Eu estou há 10 anos sem ninguém aqui, chegou alguém agora, pelo amor de Deus, que bom que você chegou, vem. Né? E não solta a pessoa por nada no mundo. A pessoa está odiando o trabalho. Não, fica aqui. Né? Porque eu já fiquei 10 anos sem ninguém. Chegou agora, finalmente, milagre. Né? E não pode ser assim, gente. A gente não pode se conformar com pouco. Né? Porque senão a gente vai estar efetivando uma pessoa na função que não tem nada a ver com ela. E o concurso público tem esse problema. Do jeito que ele está desenhado hoje, medindo só conhecimento, não está avaliando o perfil que a gente precisa de fato para aquelas funções. Ah, então quem passou em concurso não tem mérito? Claro que tem. Tem seu mérito, estudou pra caramba, se desenvolveu, se aplicou, bacana. Só que o que foi pedido para ela na prova não corresponde com aquilo que ela precisa saber para desempenhar o trabalho. Então, a gente não está conseguindo selecionar pessoas com perfil adequado para a função. Então, isso tem que ser revisto. Passei isso tudo aqui só para dar um exemplo para vocês do que é pensar gestão por competências. Tá? Porque isso reflete em todos os sistemas do RH. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho. Vai refletir em tudo. Tá? Quando eu começo a trabalhar por competências, não só pelas atribuições. Como eu falei, dou um passo atrás. O que a pessoa precisa saber para desenvolver bem essas atribuições. E a gente fica viciado só nas atribuições. Atribuição, desvio de função, atribuição. Né? E sem contar que a própria lista de atribuições está desatualizada, com certeza. Se ela tem mais de 5 anos, já está desatualizada. Né? E tem lugares, tem prefeituras, tem órgãos que ainda tem o cargo de calceteiro. Ainda tem cargo de calceteiro, que faz calçada encaixando pedrinha em cima de pedrinha. Tá? Ainda tem limpa-trilho, quando você tinha a rede municipal de trens, lá né? Ainda tem lá o limpa-trilho. E vai ter garçom, vai ter uma série de cargos que nem existem mais, nem tem provimento mais. Tá? Então isso tudo tem que ser atualizado, tem que ser revisto. É um desafio grande para a área de gestão de pessoas. Então, resumindo, diretrizes da gestão de pessoas, né, estratégica, que vai além do DP, que não se contenta em ficar só em folha, cadastro, frequência. Tá? Reconhecimento das pessoas como bem estratégico de maior importância, porque são as pessoas que entregam as políticas públicas. Pode ter sistema, pode ter máquina, pode ter um monte de coisa, mas no fim do dia são as pessoas que entregam as políticas públicas. Estimula a participação dos servidores no processo de gestão
e também do alcance das metas e dos objetivos. Isso é nos dois lados, tá, gente? É tanto dando parabéns e reconhecendo quem trabalha bem, como chamando para o canto aqui para conversar quem está trabalhando mal. Fala, vamos entender o que está acontecendo? Vamos conversar. Né? É a história do feedback. Feedback positivo sempre em público, feedback negativo no particular. E tem muito gestor que gosta de inverter isso, porque acha que dando exemplo negativo na praça pública, pendurando a pessoa na praça pública, ela vai servir de exemplo. Tá vendo? Ele errou, ó, aconteceu com ele, para você aprender a não acontecer com você. Só que isso vai contra todas as teorias de motivação testadas e comprovadas. Tá? O reforço positivo funciona muito melhor que o reforço negativo. Tá? O reforço negativo, pelo contrário, assusta e faz a pessoa esconder o erro debaixo do tapete. Ela vai querer disfarçar, vai querer esconder o que aconteceu de errado, você vai descobrir meses depois que aquilo deu errado. E é muito pior do que descobrir na hora. Né? O gestor não consegue estar 24 horas olhando o tempo todo o Big Brother. Não tem como. Ainda mais contexto de teletrabalho, por exemplo. Você tira de vez aquela questão do controle. Né? O controle acontece de outras maneiras, é muito mais por resultados. Tá? Então a gente tem que buscar essa questão dos objetivos estratégicos e que sejam qualificados e capacitados para executar esse trabalho, que é exigido deles. Tá? Aqui eu não vou ler tudo, mas vou deixar aqui um resumo. Quais são os principais pontos, né, de um RH estratégico? Primeira coisa é planejamento de força de trabalho. Eu tenho que saber, para o trabalho que eu faço, quantas pessoas eu preciso idealmente. Se eu puder escolher, quantas pessoas eu preciso ter na minha equipe e com qual perfil. É o que a gente fala de dimensionamento quantitativo e qualitativo. Não é só quantidade. Porque se perguntar para qualquer chefe, ele sempre vai dizer que ele precisa de mais alguém. Nunca é suficiente o número de pessoas. Não, preciso de mais um. Não, preciso de mais 10. Sempre. Mas pensar no qualitativo também. Qual o perfil que eu preciso de força de trabalho para executar o trabalho que eu tenho que fazer hoje e também pensando nos desafios futuros. E daqui 5? E daqui 10 anos? Nossa, é pensar longe demais. Não, mas é o que a gente precisa fazer, como RH. Ajudar as áreas a pensar, a planejar esse perfil da força de trabalho, daqui 5, daqui 10 anos. Tá? Avaliação de desempenho vinculada às metas da organização, um plano de capacitação associado às competências, pensar na questão de banco de talentos, eu ter essa visão para a prefeitura inteira, para o governo inteiro, de qual o perfil de colaboradores que eu tenho em todas as áreas, para eu poder fazer uma alocação ótima. Às vezes eu tenho uma pessoa que trabalhou 10 anos em RH, ela brigou com o chefe, saiu da área, e ela foi para o financeiro. No financeiro está quebrando a cabeça, batendo a cabeça que ela não consegue entender nada, ela não está rendendo lá. Não é o perfil dela. E eu fico forçando. É aquela história de tentar encaixar a peça redonda no buraco quadrado. Eu vou lá e não encaixa, porque a pessoa não tem o perfil para aquilo. Né? Aí se alguém desce do céu um gestor com visão, ele vai falar, peraí, onde você trabalhou antes? Eu trabalhava no RH. Você gostava de lá? Nossa, era muito legal, porque trabalhava com gestão de competência, com não sei o quê, e é o que eu gosto. Falei, o que você está fazendo aqui no financeiro? Poxa, eu vim para cá por causa do chefe. Esse chefe ainda está lá? Não está mais. Então o que você está fazendo aqui, criatura? Volta para o RH. Vai embora. Né? E negocia alguém para vir para a tua área, para cobrir o vazio do outro. Né? Isso é gestão inteligente de pessoas. É a alocação ótima que a gente fala. Se a pessoa tem um perfil para uma área, vamos alocar a pessoa onde ela tem mais perfil, não tenta transformar a pessoa no que ela não é. Dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. A não ser que seja uma pessoa jovem que acabou de entrar. Aí a pessoa está desenvolvendo ainda o perfil dela, está aprendendo ainda. Aí a pessoa consegue se desenvolver, se aprimorar melhor em várias áreas. Agora, se a pessoa tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de casa, dificilmente ela vai conseguir mudar de carreira, mudar de área. Então vamos aproveitar o que ela já sabe de bom, vamos colocar ela para fazer aquilo que ela já é boa fazendo. Né? E aprimorar aquilo que ela já é boa, já é competente. Isso entra a questão da distribuição da força de trabalho, da alocação ótima, banco de talentos. É isso. Eu tenho um mapa dos trabalhos que a pessoa já fez, onde ela já atuou, e poder fazer esse aproveitamento melhor desse conhecimento que a pessoa já tem, das experiências que ela já traz. A questão de critérios para ocupação dos cargos de comissão, pelo menos os de comando. Isso é uma tendência que vem crescendo no Brasil cada vez mais, graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Quando você contrata um assessor, sem usar critério técnico, você contrata só porque ele é afiliado de alguém, ele é amigo de alguém, ele participou da campanha do fulano, ele não sei o quê, o estrago não é tão grande. Mesmo que o cara não saiba, ele ser de confiança é importante, tá bom, ok. Ele não ter a formação técnica, não ter experiência, o estrago não é tão grande. Agora, se eu coloco um chefe, um gestor, um cargo de comando, que não tem formação, não tem experiência, não tem competência para desempenhar o papel de liderança, ele anula o trabalho da equipe inteira. Ele tem orçamento para assinar. Ele prejudica uma política pública inteira de ser implantada. Então, temos que ter a cota de cargo para fazer o alinhamento político. Nenhum problema, estamos numa democracia de coalizão. Isso é normal. Tá? Tem que ter os cargos para dar para um, para outro, ok. Usa cargo de assessoria para isso.
Para os cargos de comando, você coloca critério técnico e você faz processo seletivo. Processo seletivo mesmo, que nem de empresa privada. Análise de currículo, dinâmica, entrevista, faz o processo mais aberto possível, divulga no jornal, divulga em tudo quanto é lugar. Vocês devem ter visto, tem muito processo acontecendo já hoje em dia no Brasil. Começou faz uns 10 anos, uns 15 anos, eu acompanhei esse movimento bem de perto. E está crescendo. Né? Londrina teve uma secretária de educação municipal que foi selecionada com um processo seletivo assim, aberto. Né? Então isso está crescendo cada vez mais. Tá? Então a gente pensar nessa questão da importância do cargo de confiança qualificado e bem selecionado, principalmente os cargos de confiança de gestão, de liderança, tá? De comando. Tá? Regra de progressão na carreira vinculada a aprendizado, a competências, mecanismos de remuneração mais flexíveis, associado a resultado, não só por tempo de serviço. Tempo de serviço por tempo de serviço não quer dizer nada. Né? A gente chama de bunda, cadeira, hora. A experiência, o tempo de serviço, os anos de casa, só pelo... não quer dizer nada. Às vezes tem gente com 30 anos de casa que sabe menos do que a pessoa com 5, porque a pessoa aproveitou aqueles 5, viveu intensamente. Teve oportunidade, teve espaço. Às vezes aquela pessoa de 30 anos não teve espaço, não conseguiu aproveitar, não conseguiu crescer, ela não aprendeu tanto quanto aquela que teve um aprendizado intensivo de 5 anos. Então a gente tem que saber separar a experiência de aprendizado. Tá? Mecanismo de avaliação, né? E regime de trabalho distinto. Né? A gente tem formas diferentes de vínculos trabalhistas na administração pública. A gente tem que sair daquela ilusão de que tudo vai ser regime jurídico único, tudo vai ser servidor concursado. Não. Né? Voltando para a política pública. Nosso objetivo como RH é garantir que as pessoas que estão na administração pública vão ter condições de trabalhar da melhor forma possível para entregar as melhores políticas públicas para o maior número possível de pessoas a um menor custo. Mais e melhor com menos. Eu tenho que avaliar caso a caso. A academia pode ajudar muito nesse sentido, fazendo análises baseadas em evidências, baseadas em dados, estudos, não ficar só no achismo ou na paixão ideológica. Gente que fala que tem que privatizar tudo porque o servidor público não presta, ou o outro extremo. Gente tem que falar que só pode fazer concurso, não pode ter parceria com o privado, que o privado só pensa em lucro, ele é o satanás, ele é o demônio. Né? Gente, cada caso é um caso. Tá? Tem casos em que uma política pública, respeitando esse critério de mais e melhor com menos, tem casos em que uma política pública vai funcionar melhor com privatização. Tem casos que vai funcionar melhor com concurso. Tem casos que vai funcionar melhor com uma parceria público-privada. Ou com uma organização social. Caso da saúde, da educação, por exemplo. Depende do caso. Administração penitenciária. Eu vou terceirizar os funcionários que administram a penitenciária? Será que funciona? Será que não funciona? Eu tenho que experimentar. Eu tenho que testar e avaliar. Aquilo que vai entregar a política melhor para o maior número de pessoas com o menor custo. Então eu tenho que sair desse preconceito de que é tudo concursado e acabou. Tá? Aí, a gente sai para esse cenário aqui, só para resumir. Isso aqui é de um autor famoso, um autor clássico aí do RH, que é o Hidalberto Chiavenato, que ele vai falar das etapas do ciclo do processo de gestão de pessoas. De pensar a gestão de pessoas como um todo, desculpa, a gente vai ter aqui a parte de desenho de cargos e análise de cargos, né, a famosa questão de cargos e salários. A gente vai ter toda a parte de planejamento de pessoal, que é aquilo que eu falei do dimensionamento, saber quem eu preciso, onde eu preciso, para daí eu pensar em concurso público. Né? Pensar a parte de recrutamento e seleção, que apesar de serem conceitos parecidos e terem relação, são coisas diferentes. Né? Recrutamento a gente está falando de divulgar a vaga, seleção a gente está falando de uma vez que eu tenho os candidatos, eu aplicar o processo e ter o resultado dos selecionados. Por isso é diferente de recrutamento e seleção. Toda a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, a parte da gestão do desempenho e toda a parte de saúde e segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho. A gente tem visto casos cada vez mais aí de problemas de saúde mental, uma série de questões que têm que ser abordadas de forma séria e de forma direta. Toda a questão de assédio moral no trabalho, violência contra a mulher. Tem uma série de questões acontecendo e que a gente tem que estar mais atento e mais próximos disso. Tá? E toda a parte de segurança do trabalho também, né? Toda a parte de CIPAs, de prevenção a lesões, né? A gente que trabalha mais a parte administrativa, toda a questão de LER, né? De não ter o computador alinhado. Aliás, questão do computador, por favor, gente, por favor, façam um favor para vocês e para todos. Isso vai ficar gravado, mas não tem problema. Quebrem aquela alavanquinha que tem debaixo do teclado do computador, quebrem, arranquem aquilo, porque isso causa tendinite. E quando você levanta aquilo lá, o seu pulso fica assim, ó, fica tensionado enquanto você digita.
A ideia, quando você digita, é que o pulso fique assim, o mais solto possível, reto. Isso aqui, ó. Tá? Então, quebra essa alavanquinha, ela só atrapalha. Tá? Outra coisa no mouse, né? Você vai mexer o mouse, tem aquela infame almofadinha que trava o teu pulso. Aí você vai mexer no mouse, você vai ficar fazendo isso aqui. Está tensionando o pulso. Se você tira essa almofadinha e você apoia o teu cotovelo na cadeira, a cadeira está numa altura adequada, quando você vai mexer no mouse, você faz isso. Você está mexendo o cotovelo, não o pulso. Questões básicas de prevenção. Monitor. O topo do monitor tem que estar na altura dos seus olhos. O topo do monitor. Tem que estar aqui. Então ajusta a altura. Cadeira, a mesma coisa. A perna tem que estar 90 graus. Fixa no chão. 90 graus. Tem que ter um apoio para pé, se for o caso, ou ajustar a altura da cadeira. Para prevenir LER, prevenir tendinite. Então, da mesma forma que a gente pensa às vezes, ah, não, prevenção de saúde, isso é só para quem trabalha na obra, tem que usar capacete, tem que usar não sei o quê. Não, não. Para o administrativo também tem uma série de questões que a gente tem que pensar. Alongamento. Você está no computador, você para de vez em quando para dar uma alongada, é fundamental. Levanta, anda um pouco, senta de novo depois. Alonga o pescoço. Né? Ginástica laboral. Tudo isso é fundamental. Tá? Então a gente vai ter todas essas etapas, que aqui está repetido, na verdade, desculpem. Vai ter todas essas etapas. Aqui eu deixei um autor como referência, quem quiser se aprofundar mais, um autor muito bacana, que chama Francisco Longo. E ele vai pegar essa modelagem do Chiavenato, que ele fez para organizações privadas, e traz para a realidade pública. É bem interessante. Então ele vai dividir em sistemas aí de planejamento de força de trabalho, organização, gerenciamento do emprego, gerenciamento de desempenho, compensação, desenvolvimento e relações humanas. Tá? Tem várias obras dele interessantes. A melhor é Mérito e Flexibilidade, que chama. Tem disponível na internet. Aqui um outro quadro, falando um pouco desse fluxo, né, da gente pensando na jornada do trabalhador, desde quando ele entra até quando ele vai sair. Ele é contratado, onde tem a agregação, né, da pessoa, recrutamento e seleção. Eu ensino para ele o que ele tem que fazer, eu recompenso pelo que ele faz, eu desenvolvo as competências dele para ele poder trabalhar melhor. Eu vejo o que eu posso fazer para manter esse cara lá dentro, motivado, feliz, né? E eu vou monitorando o resultado, o desempenho dele, com base em indicadores, em resultados e tudo mais. Esse é o ciclo, né, que a gente fala da jornada, né, o ciclo de vida do trabalhador dentro das organizações. Lembrar sempre que todo gerente, todo gestor é um gestor de pessoas. O RH não consegue fazer nada sozinho. Ele vai ter que trabalhar muito em parceria com todos os chefes. Todos os gestores, todos os chefes têm que estar juntos com o RH nessa missão. Porque todo chefe, ele é acima de tudo um chefe de equipe, é um chefe de pessoas. Quem conhece o trabalho técnico a fundo não tem que ser necessariamente o chefe, é a equipe. O ideal é que eu tenha gestores que conheçam as duas coisas. Eles sabem gerenciar a equipe e eles conhecem o trabalho técnico que tem que ser feito. Esse é o mundo ideal. Mas nem sempre eu tenho esse chefe disponível. Então, se eu tenho que escolher entre uma das duas coisas, o que é fundamental? É mais importante que ele seja um bom gestor de pessoas do que ele seja um técnico que conhece aquele trabalho. Só que, na maioria das vezes, a gente faz o contrário. A gente coloca como técnico, como chefe, aquele técnico excelente, mas que não conhece nada de gestão de pessoas. Isso é um desastre. Porque você vai perder o melhor técnico da sua equipe e você vai ganhar um chefe que não sabe lidar com o resto da equipe. Vai anular o trabalho da equipe toda. Né? Então, lembre-se sempre disso. Na dúvida, se você não consegue ter o perfil ideal, priorize um cara que é um bom gestor de pessoas, mesmo que ele não seja especialista naquele assunto, naquela área. A equipe é. A equipe tem que ser especialista. Tem que saber o detalhe da operação. O chefe tem que saber articular isso e tirar resultados dessa equipe. E junto com a equipe. Já caminhando aqui para o final, para a gente abrir para algumas perguntas. Tá? Qualidade de vida no trabalho e saúde ocupacional, um pouco daquilo que eu falei, pensando na questão de CIPA, ginástica laboral, tudo aquilo que eu tinha falado. Mas isso é importante só para ficar registrado. Todo problema de adoecimento no trabalho, saúde mental, que está cada vez maior esse problema. Né? E que vem muito pela questão de injustiça, né? De sentimento de injustiça e falta de meritocracia, que a gente já comentou, né, aqui um pouco antes. Né? A gente tem um problema que, só para bater de frente com aquela história de que nem tudo que funciona na empresa vai funcionar em governo, né? A gente tem que perder esse preconceito, né? Essa coisa de que vão administrar o governo como se fosse uma empresa. Mentira, vai administrar errado. Porque o governo é diferente, por natureza, tem uma série de diferenças. Tem coisas que dá para a gente copiar e colar, dá para aplicar. Tem coisas que a gente adapta. Agora, tem coisas que simplesmente não funcionam. A gente tem que criar soluções novas. Porque o governo é diferente. Tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão também. Que um exemplo. Governo muda de chefe o tempo todo. A área privada, não. O que muda mais é a base da pirâmide, é o pessoal técnico. O chefe tende a ficar mais tempo. Né? Governo é o contrário.
A equipe técnica é estável, tem até estabilidade. E o chefe que muda o tempo todo. Você inverte a lógica é completamente oposta. Como é que você vai fazer um planejamento estratégico de longo prazo com um chefe que muda a cada 2 anos? A cada 3 anos, 4 anos, na melhor das hipóteses. Né? As empresas têm o diretor que fica lá 10 anos, e vai garantindo, né, que aquele planejamento funcione. Né? Já falamos sobre isso. Motivação. Para a gente terminar, um tema muito importante. Motivação. Aí tem o famoso caso do burrinho com a cenoura. Né? Você fala, remuneração variável, vamos colocar um bônus variável. Que legal. Bônus variável é um jeito bonito de você fazer a pessoa fazer aquilo que ela não quer fazer. Ou que ela faz mal. Tá? Isso chama condicionamento, não é motivação. Quem conhece, depois pesquisa, os experimentos do Skinner e do Pavlov. Tá? Com condicionamento. Tá? Condicionamento é isso. Enquanto eu tenho o estímulo externo, a pessoa anda, o burro anda atrás da cenoura. Quando eu tiro o estímulo externo, o burro para. A pessoa não faz mais aquele comportamento, o comportamento cessa. Tá? Isso não é motivação, isso é condicionamento. Motivação está ligado àquilo que a pessoa já tem predisposição natural para fazer, aquilo que brilha o olho dela, aquilo que fala, eu faço isso mesmo se não me pagarem. Eu quero fazer isso porque eu gosto de fazer isso, me dá brilho no olho fazer isso. Isso é motivação. Tá? Isso é motivação. E aí cabe ao bom gestor, ao bom líder, saber reconhecer isso na sua equipe. Avaliar a tua equipe, reconhecer e, de novo, não tentar forçar aquela pessoa a fazer aquilo que ela não é boa em fazer. Mexer as pecinhas, alocar, reconhecer a diferença entre as pessoas e colocar a pessoa certa no lugar certo para fazer o trabalho adequado. Murilo, mas isso dá muito trabalho, o chefe vai ter que conhecer todo mundo. Ele vai ter que tirar a bundinha da cadeira e conhecer todo mundo. Ser chefe não é só bônus, tem ônus também. Ser chefe tem que trabalhar, não é só o salário e o nome, né, e o título. Tem que trabalhar, tem que conhecer a equipe, tem que estar em contato com a equipe o tempo todo. Né? Não é só ficar lá no bem bom, né? Na cadeira lá eu sou o chefe, tá? Eu sou o diretor, eu sou sei lá o quê. Então a Cecília Bergamini ensina muito bem que ninguém motiva ninguém. Você pode desmotivar. Um chefe ruim desmotiva a equipe toda. Só que ninguém motiva ninguém, porque a motivação é sua, cada um tem a sua. Cabe ao bom gestor reconhecer o que motiva cada um e colocar um trabalho adequado para aquela motivação interna da pessoa, é intrínseco. Tá? Por isso que ninguém motiva ninguém. Pelo amor de Deus, cuidado com esses discursos de autoajuda que tem por aí. De coach de esquina, essas porcaria toda aí. Tá? Vou motivar a minha equipe. Não vai, cara pálida. Ninguém motiva ninguém. Agora, desmotivar, dá para fazer. Rapidinho. Aí entra esse modelo que eu falei, de forma bem resumida, só por causa do tempo, vou andar um pouco, mas de forma bem resumida, liderança situacional. Isso aqui não é modismo, tá? Isso aqui é uma ideia clássica dos anos 50. E quando a gente fala que o modelo é clássico, a gente fala que ele resiste ao tempo. Tá? De novo, não é ideia de autoajuda aí que só ajuda o autor. Né? Autoajuda para ele mesmo, porque ele escreveu o livro, você lê aquilo, não aprende nada com aquilo, não consegue aplicar. Né? Então isso aqui não é. Isso aqui é provado. Testado e comprovado. É um modelo clássico de liderança. Não é modismo isso aqui não é coisinha de guru não. Tá? De forma bem resumida, liderança situacional vai falar que cada um é um. Você é um, você é uma, você é outra. Apesar de vocês três terem o mesmo cargo e trabalharem na mesma equipe e terem entrado até no mesmo concurso, no mesmo ano, cada um tem um perfil diferente. Eu tenho que reconhecer essas diferenças entre vocês, que é a gestão por competências. E reconhecendo essas diferenças entre vocês, eu vou alocar tarefas que tenham mais a ver com vocês. E mais, eu vou ter nível de supervisão, de acompanhamento diferente para cada um de vocês. É a velha história do deixa o homem trabalhar. Se o cara é experiente, o cara conhece pra caramba, eu vou delegar. Deixa ele fazer, ele só me entrega e me mostra o resultado depois, porque eu sei que ele faz isso muito bem. Ele é bom nisso, eu não preciso ficar o tempo todo ligando para ele, já fez? Terminou? Acabou? Não, eu sei que ele é bom nisso, então deixa o homem trabalhar. Fala, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui, me liga, me avisa. Mas eu vou partir do princípio que está tudo certo, porque eu confio em você, eu sei que você vai entregar no prazo, beleza? Beleza. Mas qualquer problema me avisa. E é isso. E é isso. Eu não vou ficar em cima o tempo todo, eu vou ficar em cima o tempo todo de quem? Do coitado que acabou de entrar. Esse cara eu vou ficar em cima, porque ele é inexperiente, ele é novo, ele acabou de chegar. Esse cara eu vou ter que dar feedback o tempo todo para ele. Eu vou ter que acompanhar, vou ter que ficar em cima. Não sendo chato, mas sendo construtivo. Não é só ficar cobrando também. É falar, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Está faltando alguma coisa, um livro, alguma coisa que você queira aprender, que você queira saber? O que eu posso fazer? Nesse espírito de ajudar, não é só de cobrar, é de ajudar. Então vem essa questão da direção, que é esse extremo aqui. Tá? Aí, a delegação é para quando a pessoa já tem maior experiência. E eu tenho esses dois níveis intermediários aqui, do treinamento e do apoio. Mas tudo tem a ver com o nível de experiência, a maturidade que a pessoa tem. Às vezes a pessoa é nova de prefeitura, mas ela já traz uma experiência de 10 anos da área privada, o cara já chega num outro patamar.
Pô, que legal, então você já chegou no nível mais avançado. Eu já posso tratar você como nível 2 ou nível 3. Não preciso tratar você como nível 1. Agora, você acabou de se formar, você prestou um concurso e entrou agora, você é nível 1. Reconheça, você é júnior. Eu preciso te tratar como júnior. Isso não quer dizer que você é pior que o outro, mas você exige uma atenção diferenciada, uma atenção maior. É isso, é tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas. Isso é justiça. Justiça não é tratar todo mundo igual. Isso é injustiça. Justiça é tratar cada um como precisa ser tratado. Então vamos quebrar essa questão do senso de justiça. Muita gente fala, tratar diferente quem é igual. Não, eles não são iguais. A partir do princípio, primeiro, que não são iguais. Tá? Tem que tratar cada um como precisa ser tratado. Porque é claro que eu vou querer ter uma relação bacana com meus colaboradores, com a minha equipe. Sim, mas no fim do dia a gente tem que entregar resultado. Então não vamos confundir a amizade com o trabalho. Né? Legal ter uma relação boa, uma relação bacana. Legal, é importante. Saudável, respeito, legal. Mas no fim do dia a gente tem que entregar resultado. Meu papel como líder aqui é dar condições para você executar. E se tiver alguma coisa errada, eu vou te cobrar. E eu vou ver o que está acontecendo. Então não vamos misturar amizade com pessoal. É pessoal com profissional. Tá? Aqui um quadro resumo também de tudo isso que eu falei. Falar rapidamente sobre teletrabalho. Que teletrabalho é uma questão que pegou a gente de surpresa durante a pandemia. Pegou forte. E agora tem muitas organizações que estão mantendo o teletrabalho em algumas áreas, outras não. Só que foi pego de surpresa, foi pego de supetão. E agora, como é que a gente pensa isso de forma estruturada? A gente tem que descascar a cebola. Tá? São pensar as várias camadas envolvidas, as várias dimensões do teletrabalho. Quais são essas dimensões? Tecnologia. Eu mando a pessoa trabalhar em casa, ela tem computador que funciona? O celular dela funciona bem? Ela vai conseguir desempenhar o trabalho bem de casa? Né? Ela tem o conhecimento tecnológico necessário para fazer o trabalho de casa? O processo de trabalho nosso, o processo mesmo, a pasta, é digital ou ainda é em papel? Porque se for em papel vai ser difícil ela conseguir trabalhar de casa. Como é que eu vou fazer isso? A questão do perfil individual. Como eu falei, às vezes as 3 pessoas do mesmo cargo, do mesmo concurso, têm perfis diferentes. Essa pessoa precisa muito estar em contato com os colegas para poder trabalhar bem. Ela sente falta disso. Trabalhar sozinha em casa, ela vai desmotivar, ela vai ficar triste, ela vai murchar. Tem gente que é o contrário, que prefere trabalhar sozinha, prefere trabalhar melhor de casa, porque rende mais. Tá? Cargo e função. Depende do cargo e da função que a pessoa exerce, do local onde ela trabalha. Vão ter variáveis diferentes aí para analisar. Questões de logística e infraestrutura. A pessoa na casa dela tem um espaço adequado para ela conseguir trabalhar? Um escritório, uma sala isolada, fone de ouvido, ela consegue? Ou ela mora com 10 pessoas e não consegue ter paz em nenhum momento? Como é que eu vou conseguir que ela trabalhe bem de casa? Né? A internet dela funciona? Eu vou ter que dar um vale internet para aumentar a velocidade de internet dela, para ela conseguir trabalhar. Né? Gestão de desempenho, gestão de resultados. Né? Sair daquela coisa de que eu vou medir se a pessoa trabalha pela frequência dela. Está cheio de gente que bate ponto todo dia, no horário certo, entra e sai no horário e não entrega nada. A pessoa não atrasa um dia. Ela não atrasa 5 minutos, mas ela não entrega nada. E eu vou punir o outro que atrasa 5 minutos 2 vezes na semana, mas o cara entrega. O que é mais importante? O cara chegar e sair na hora ou o cara entregar resultado? Na boa. Né? Isso tem que ser rompido, esse preconceito no teletrabalho. Teletrabalho, estou falando de entrega de resultado. Não vou conseguir monitorar se a pessoa está na frente do computador conectado ou não. Tem empresas que tentam fazer isso e são multadas e são processadas por causa disso. Vocês devem ter visto reportagens recentes sobre isso. Empresa de telemarketing coloca lá um sensor laser no monitor para medir se a pessoa está sentadinha na cadeira trabalhando ou não. E se ela sai para ir no banheiro, é descontado aquele tempo que ela foi no banheiro. É bizarro. É bizarro. A pessoa tem que ficar segurando lá, não pode ir no banheiro e continuar trabalhando. É bizarro isso. Tá? Saúde e qualidade de vida, justamente essa questão de quem vai para o teletrabalho, às vezes se sente sozinho, às vezes tem que avaliar tudo isso. E toda a parte de liderança e motivação. Tá? E a questão da reforma administrativa, não vou entrar a fundo nisso, mas é uma discussão que a gente tem que manter no radar, porque vai voltar essa discussão ano que vem, vai voltar com força. Porque a gente está numa crise financeira violenta do Estado. Essa discussão já começou a acontecer ano passado, ano retrasado, vai voltar com força agora, ficou dormindo lá na Câmara, vai voltar. E a gente tem que pensar o impacto disso em RH, que é muito grande. Tá? A gente vai estar discutindo questões como estabilidade, que eu acho que a estabilidade, do jeito que ela é posta hoje, ela é injusta, ela é excessivamente rígida, ela é uma vitalicidade, não é uma estabilidade. Né? Então você tem que flexibilizar. Ah, Murilo, tem que acabar com a estabilidade? Não. Acabar com a estabilidade você deixa sujeito a perseguições políticas. A gente viu recentemente como a estabilidade protege o servidor para que ele possa exercer o dever dele, mesmo contra as vontades políticas. Tá? Mas ela tem que ser flexibilizada com critérios do quê? Olha a avaliação de desempenho aí, gente. Avaliação de desempenho. Critério de desempenho.
Está previsto na Constituição. Quebra de estabilidade por insuficiência de desempenho. Agora tem que ser regulamentado. E vai ser regulamentado nessa reforma administrativa, eu tenho certeza. Vai ser regulamentado para que cada órgão possa estabelecer suas regras internas de avaliação de desempenho e de quebra de estabilidade. Tá? Hoje você quebra a estabilidade? Quebra, mas em casos muito extremos. Né? Abandono de emprego, atentado violento ao pudor, corrupção flagrante, esse tipo de coisa. É muito extremo. A pessoa tem que se esforçar muito para ser demitida. Tem que fazer muita força. Né? Então, e com amplo direito à defesa, sempre. A Câmara pegou, mas eu tenho amplo direito à defesa. Né? Enfim. Mas, assim, isso vai ser questionado. E eu espero que se chegue nesse meio termo. As formas de contratação, que eu já falei para vocês, as vantagens pessoais, carreira de Estado, né? O que é carreira de Estado, o que não é, aquela coisa da carreira que tem mais, entre aspas, privilégios e prioridades, a outra que não. Né? A questão de que as mudanças só vão atingir novos servidores, a tendência é essa, que não atinja quem está na ativa, só atinge quem vai entrar a partir de uma certa data, para não ferir direitos adquiridos. Então, acho que, nesse ponto, eu acho que os servidores atuais podem ficar mais tranquilos, porque não vai se atingir os servidores novos. Você vai ter, às vezes, opções. Tem um plano de carreira novo, plano de cargos novo para a sua carreira. Você quer aderir? Se você aderir, você vai poder ter possibilidade de avançar salarialmente mais rápido, com base no seu desempenho. Você confia no seu taco? Sua entrega vai ser boa? Então adere, que vai valer a pena. Fala, não, prefiro ficar no meu modelo atual. Tá bom, você vai subir super devagar na carreira, mas você continua no modelo atual. Vai ser dada essa opção. Tá? De aderir à nova carreira, ao novo plano ou não. E todo mundo novo que entrar, obrigatoriamente já entra no modelo novo. Quem quiser entender um pouco melhor isso, olha para Minas, o que aconteceu há alguns anos atrás em Minas. Foi esse processo, criou-se carreiras novas, estruturas novas, e você podia aderir ou não ao novo modelo. Tá? A questão de estágio probatório, que eu já falei para vocês, isso deve mudar. E para o planejamento da força de trabalho. Só para pincelar aqui rapidamente alguns pontos, mas a gente tem que ficar atento para essa questão da reforma administrativa. Tá? Só um exemplo aqui de dimensionamento da força de trabalho. Né? Tomar cuidado para isso não acontecer, que isso acontece muitas vezes. Né? A equipe lá tinha 3 pessoas, o cara tira uma, o cara tira e continua, deu para fazer o trabalho. Os 2 continuaram levando lá, com sofrimento, mas conseguiram. Aí vai puxando no limite. Fala, não, você já está fazendo com 2, você consegue fazer com uma. E tira mais uma. Aí chega uma hora que a entrega não acontece, porque essa pessoa não consegue fazer. E esse coitado estava carregando o pano nas costas, o que acontece com ele? Incompetente. Fala, pô, mas eu estava fazendo trabalho de 3, caramba. Né? Esse aqui não dava, né? Chegou no limite. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de dimensionamento da força de trabalho. Reconhecer onde está sobrando, onde está faltando, remanejar. A minha visão sobre planejamento é que se a gente faz um bom dimensionamento, pensando em critérios técnicos e políticos, você consegue atender a maior parte das demandas. Grande parte. Você vai ter que fazer pouco concurso. Minha leitura. Tá? Mas tem que fazer um trabalho geral de alocação ótima das pessoas. E de treinamento também, claro. Né? Esse aqui eu vou deixar por último. Daqui a pouco eu volto. Exemplo aqui, do Drauzio Varela, falando sobre motivação. Esse aqui é o livro Carcereiros, do Drauzio Varela. Né? Drauzio Varela ele vai falar o seguinte, ele tem um momento no livro que ele entrevista um bandido lá, um chefe de quadrilha, enfim tal. E aí ele vai falar, né, esse cara falando, o bandido, são mais de 400 empregos diretos. Se for contar os indiretos, passa de 1.200 que ele gera, né, com o trabalho dele, com o trabalho criminoso dele. Aí o Drauzio, como um rapaz da sua idade consegue chefiar tanta gente? Eu dou para os meus homens aquilo que o ser humano mais gosta. Não é dinheiro nem sexo. É oportunidade para falar de si mesmo. Eu tenho paciência para escutar o que cada um tem a dizer. Né? Então, foco, atenção com a sua equipe, com o que cada um tem para dizer. Aproveitar as ideias que cada um tem. Ouvir, incorporar sugestões, aplicar, dar mérito, dar crédito para quem deu a ideia. Né? Isso é gerir uma equipe de forma saudável, de forma ativa. Tá? Não é tomando para si o mérito do outro que fez o trabalho. Esse tipo de coisa básica. É questão de caráter, de valor, de dia a dia. Tá? Às vezes, nas pequenas coisas é que tem a grande diferença. Né? Aquela velha frase, né? Palavras comovem, exemplos movem. Né? Às vezes, palavrório lindo, mas na hora do vamos ver não acontece nada. Então é melhor falar pouco que fazer. O teu exemplo vai mexer com todo mundo. Vai tocar todo mundo. A questão do feedback. A crítica tem a capacidade de fazer o bem quando existe algo que precisa ser destruído, diluído ou dominado. Mas só causa danos quando existe algo a ser construído. Então, cuidado com a crítica que você vai dar. Sempre buscar uma crítica construtiva. Não levar para o lado pessoal. Né? Foco no trabalho, nas atitudes no trabalho, não da pessoa.
Tá? E aquilo que eu falei do dimensionamento, do perfil. Tá? É aquela questão da gente olhar o perfil das pessoas. Né? Que é esse questionamento. Se no dia a dia, como RH, eu vejo o meu trabalho como um tabuleiro de damas ou um tabuleiro de xadrez. Tá? Você reconhece e valoriza os talentos individuais e pontos fortes de cada pessoa, ou trata todos como se fossem iguais, sem personalidade e motivação individual própria. Né? Pior, você tenta encaixar todos no mesmo molde padrão de competências, focando em corrigir fraquezas ao invés de reforçar e aproveitar suas fortalezas. Né? Então vamos deixar de jogar dama, olhar só para o lado legalista e começar a jogar xadrez. Ser mais inteligente, mais estratégico, entender as diferenças entre as pessoas. Não é todo mundo que é peão, não é todo mundo que é torre, não é todo mundo que é rainha, não é todo mundo que é cavalo. Cada um tem as suas competências, qualidades e defeitos que dá para a gente aproveitar. Tá? Para encerrar, que eu já estou bem no horário e abrir para as perguntas, rapidamente, não está voltando aqui. Ué. Agora voltou mais um. Mais um. Dá para voltar mais um, por favor? Não está funcionando aqui. Isso, obrigado. Terminar com uma anedota. Uma historinha que eu gosto. Que é a historinha dos macacos. Né? Você tinha um grupo de cientistas, isso é uma história real. Você tinha um grupo de cientistas lá que estava fazendo uma análise comportamental com um grupo de macacos. E aí colocou os macacos numa sala fechada, com uma escada e um cacho de banana no topo da escada. Tá? Aí o que aconteceu? Quando coloca a banana lá, a escada é estreita. Não dá para subir vários macacos juntos, sobe um de cada vez. Tem um corredorzinho lá que não deixa. Então tem um macaco mais esperto que já sai correndo na frente e vai subindo a escada, em busca da banana. Quando ele alcança a banana, os outros todos levam um jato de água fria. Ele não leva. Só os que não pegaram a banana levam um jato de água fria. Né? E esse experimento vai se repetindo. Skinner e Pavlov, condicionamento. Isso vai se repetindo. Chega uma hora, o que eles fazem? Eles trocam um macaco. Tiram um macaco que estava no grupo e colocam um macaco novo lá. Né? Mas antes disso acontece um outro fenômeno importante. Quando eles vão levando jato de água fria, chega uma hora que quando algum macaco sai na frente para pegar a banana, os outros vão descer ele de porrada. Fala, não, você não vai, porque a gente vai levar água fria e você vai pegar a banana. E enche de porrada esse macaco. E ninguém vai pegar a banana, porque ninguém quer levar jato de água fria. Aí chega uma hora que vai além disso. Ninguém quer apanhar, ninguém quer levar água fria, ninguém busca a banana. Apesar de todo mundo estar morrendo de vontade, olhando para aquela banana, ninguém vai pegar a banana. Aí vem um macaco novo. Tira um macaco velho e coloca um macaco novo na equipe. Primeira coisa que o macaco novo vai fazer, vai correndo pegar a banana. E água fria nos outros. Na segunda vez, o que o grupo vai fazer? Na hora que o macaco for, porrada no macaco novo. Até o macaco novo entender que ele não pode pegar a banana, porque senão ele apanha. Né? E aí você vai trocando um de cada vez. Vai trocando os macacos, vai colocando o outro, e o processo vai se repetindo. Até que chega uma hora que ninguém vai pegar a banana, só que ninguém lá sabe que existe o jato de água. Todo mundo só sabe que não pode pegar a banana, porque se pegar a banana vai apanhar. Entenderam a analogia, o ponto? A gente muitas vezes se acomoda. Zona de conforto. A gente se acomoda na nossa postura, mesmo que ela esteja errada, mesmo que ela esteja antiquada. E a gente se fecha para mudanças, uma série de coisas. Mas por que você faz isso aqui desse jeito? Ah, sempre foi assim, eu cheguei aqui, me falaram que era assim, eu nunca questionei, eu só fui fazendo. Né? Ou me falaram que tem uma lei que proíbe fazer diferente. Você já foi checar se essa lei existe de verdade? Às vezes é lenda urbana, é mito. Nem existe esse decreto, essa portaria, essa lei que proíbe o que manda fazer. Ou pior, essa lei já existiu, mas ela já foi revogada há 5 anos, você nem sabia. Você continua obedecendo aquela lei. Está parado no tempo. Né? Então vamos parar para refletir nas nossas práticas, no nosso trabalho. A gente está agindo que nem esses macacos? Reproduzindo, repetindo o comportamento sem questionar, só porque falaram para a gente que era assim, a gente aprendeu e a gente está na zona de conforto? Ou a gente tem que se questionar e pensar um pouco melhor, não só apontar para o outro, mas a gente olhar para dentro de si também. E falar, eu reclamo que o outro não muda, mas e eu? Onde que eu estou mudando? O que eu estou fazendo diferente? O que eu posso fazer melhor? Tá? Porque às vezes o problema está no outro, mas está em mim também. Então vamos largar de ser hipócrita e olhar também para a gente. Né? E aí a gente consegue olhar para o outro também, sugerir, perguntar e questionar alguma coisa. Tá? Bom, tentei ser o mais rápido possível, gente. Acho que, em resumo, esses são os pontos principais quando a gente pensa no que tem que ser feito daqui para frente em termos de gestão de pessoas, para a gente ter uma gestão de pessoas mais estratégica e consiga aprimorar a qualidade das políticas públicas
atuando na gestão de pessoas, que é uma variável fundamental. Sem mexer estrategicamente na gestão de pessoas, a gente não vai conseguir melhorar a qualidade das políticas públicas, que eu acho que é o objetivo de todos nós aqui que trabalhamos em governo. Tá bom? Bom, acho que é isso, então eu tinha para falar. Vou abrir então aqui no tempo que a gente tiver para mais perguntas. Muito obrigado. Pessoal, se tiver perguntas, nós ficamos à disposição para perguntas. Caso não tenham perguntas, nós vamos convidar vocês para um café, logo na sequência, mas já antecipar de que o tempo realmente foi bastante curto e nós, de repente, planejamos para o próximo ano, né, um dia todo, uma tarde toda, para que a gente consiga fazer realmente um trabalho bastante interessante, e isso e essas falas de hoje é bastante prudente. Nós estamos com outro grupo reunido ali no Conselho da Cidade, e justamente um dos temas que tu estava falando aqui era motivo de discussão ali, de implementação, inclusive. Acho que é importante implementar e tal. E aí, quando eu entro aqui, eu vejo você justamente dizendo, esse tipo de coisa, se for implementar, será que é o mais justo? Será que... Então, para ver que a gente precisa debater muito antes de ter uma boa ideia, né? Porque a boa ideia pode não ser uma boa ideia, pode ser um problema para a administração pública, e depois que você implementa, para você retirar da administração pública, isso vai um tempo gigantesco para que você consiga resolver isso. E quanto maior o grupo e mais diverso o grupo no qual você discute essas ideias, maior a chance dessa ideia ser testada e validada por vários olhares antes dela ser implantada, e menor a chance de erro. Então, a sugestão que eu já deixo aqui para que a gente possa, de repente, nessa parceria com o UDESC no ano que vem, é fazer um semináriozinho prático, né, disso daí, e convidar mais gente e, ao longo do dia, trazer exemplos práticos de como que a gente vai conseguir resolver isso no serviço público. Realmente, o serviço público tem um problema muito grave de modernização, de entender que é necessário, sempre foi assim. A gente escuta isso muito, né? Sempre foi feito assim, não tem como ser feito diferente e tal. E é importante a gente entender que há como ser feito diferente. Isso, e o que o professor Marcos falou também, para mim, foi bastante importante, porque a gente, às vezes, se apega em alguns dogmas, e nós precisamos entender que isso é ruim, às vezes, para o serviço público. E muito recentemente veio uma corrente muito forte de pensamento político, e é um pensamento político que diz que não é político, e esse, para mim, é o pior pensamento político, porque ele se auto-intitula o antipolítico na política. Eu não consigo entender como é que isso é possível, isso deu um nó na minha cabeça, do ponto de vista filosófico até, né, que veio para dentro do serviço público dizendo que faria no serviço público exatamente como faria na iniciativa privada. Né? E eu disse, olha, a primeira forma de alguém perder o meu voto é falar isso. A hora que ele fala isso, porque você só pode partir de dois pressupostos: ou que essa pessoa está mentindo descaradamente para você, porque está tentando te convencer de algo que não existe, ou o segundo pressuposto é que ela entende tão pouco de serviço público e quer vir comandar o serviço público. Então, se ela entende pouco de serviço público, nesse caso nada, porque quando você diz que vai fazer exatamente como se faz na iniciativa privada, você desconhece que o serviço público, do ponto de vista legal, é o oposto da iniciativa privada. Eu brinco bastante e digo o seguinte: você está vindo dirigindo um carro, para ali na Brasil com a 2000, chega na Brasil com a 2000, e não tem absolutamente placa nenhuma, o teu carro é iniciativa privada, não tem placa nenhuma. O que você pode fazer? Seguir em frente, virar à direita ou virar à esquerda com o seu carro, correto? Você está vindo com esse mesmo carro na 2000, e o seu carro é iniciativa pública, é o serviço público, e não tem placa nenhuma. O que você faz? Encosta o teu carro e vai embora. Porque você só vai poder fazer alguma coisa se tiver uma placa dizendo para você, siga em frente, vira à direita ou vira à esquerda. Então, se você não consegue ter um entendimento básico, que é isso, que no serviço público só pode fazer aquilo que a lei lhe permite fazer, ou que o regramento lhe permite fazer, você não serve para estar no serviço público. Você já não pode estar ali. Então, e nós temos visto muito discurso de candidatos a gestores e tal,
falando, nós vamos fazer igual se faz na iniciativa privada. Por isso a importância da escola de parlamento, do curso de administração da UDESC, para a gente poder trazer realmente o conceito que nós precisamos ouvir. Nós estamos cursos espalhados pelo Brasil inteiro, online e tal, para a iniciativa privada, mas para o serviço público, você não consegue ter esta qualidade que nós tivemos hoje aqui, nesses cursos pagos, por exemplo. E nós temos aos montes por aí. Né? Se nós jogar agora aqui no Google, curso para RH público, nós vamos encontrar 200, que vão lá falar o que a gente já sabe. Que vão lá dizer para a gente o que a gente já sabe, que eu não preciso ir até lá, eu vou ler a legislação e eu sei como aplicar. O que nós estamos, e o que deu para sentir nesse bate-papo de hoje é a inovação, é fazer aquilo que a lei nos permite fazer de uma forma diferenciada e questionar aquilo que a lei ainda amarra a gente. Mas quando a gente fala em questionar, é questionar a legislação e tentar avançar e fazer as mudanças nessa legislação. Eu acho que se a gente conseguir pegar esses parâmetros e partir para departamentos de recursos humanos, de gestão de pessoas, seja lá como for que nós vamos chamar, mais próximo do servidor, mais humanizado, e entendendo o diferencial que nós, seres humanos, temos uns dos outros, nós vamos conseguir atingir o sucesso que nós almejamos para o serviço público. Né? E aí eu acho que realmente Minas Gerais tem muito o que nos apresentar, conceitos europeus de gestão pública também tem muito o que a gente pesquisar ainda, e aí nós aqui, enquanto Escola do Legislativo, vamos nos colocar à disposição de vocês para que a gente possa, a partir do ano que vem, aprimorar isso, qualificar os nossos departamentos de recursos humanos e partir para um serviço público moderno e tal. Dizer que Balneário Camboriú tem avançado muito nisso, né, tanto a Casa Legislativa quanto a Prefeitura Municipal. Né, algumas legislações que deram muito trabalho, muita desconfiança, inclusive no meio dos servidores, mas que a gente conseguiu modernizar. Entre elas, a que mais deu confusão na cabeça da gente esse ano, que é o 70, questão dos triênios, isso, aquilo e tal. Mas nós também precisamos entender, enquanto servidores públicos, e eu também o sou, enquanto servidores públicos, de que não existe fonte inesgotável, que nós precisamos planejar o nosso próprio futuro. Né? E aí sim, o planejamento do nosso próprio futuro cabe para nós dentro desses cursos. Estava enrolando até que a Tamina aparecesse para dizer que está tudo ok lá no café, então está tudo ok. Agradecer ao professor, agradecer ao professor Luiz Felipe, agradecer ao UDESC, né, por todo o trabalho e dedicação. Então, em nome da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, do presidente da Câmara, vereador Marcos Curtis, do presidente da Escola Legislativa, vereador Gelson Rodrigues, agradeço a todos e convido vocês para ficarem atentos nos nossos próximos cursos a partir de 2023. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado.